Então, nesse instante, Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, nesse grupo tão fraterno, em que nós trocamos aí a nossa amizade, além das fronteiras geográficas. Nós vamos cumprimentando mais uma vez os nossos amigos, da equipe de André Luiz e de Emmanuel, que nos sustentam, nos inspiram todas as semanas, que cuidam de nós, que conhecem os nossos dramas familiares, as nossas dificuldades, que nos ajudam na nossa escalada evolutiva, dividindo conosco pensamentos sempre tão profundos e importantes. Ajuda-nos, Mestre, nessa noite para que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir todos esses ensinamentos que André Luiz traz para nós nesse livro, nesse capítulo em especial, em que vamos visitar junto com ele o umbral. Graças a Deus. Fico imaginando o Chico escrevendo, né, esses livros. Não sei se vocês sabem, mas muitas vezes para ele conseguir fazer as descrições, ajudar nas descrições, ele era levado durante sono ou por desdobramento a visitar essas áreas. E muitas vezes era até difícil, ele tinha que se recobrar do susto dessas visitas de tão intensas que elas são, que elas eram. E a gente vê nesse capítulo André Luiz como narrador se desculpando por parafrasear o que eles estão ouvindo dos espíritos que estão nas zonas umbralinas, né? E a gente sabe que em outros livros, André Luiz tinha que voltar, consultar a equipe, para ter certeza que ele queria passar as imagens que estavam sendo vistas para o Chico escrever. Isso porque são imagens intensas, e a gente sabe que a hora que a gente se conecta com essas palavras, a gente imediatamente forma aquela energia mental, né? A imagem daquilo que está sendo feito. Se eu falar para vocês maçã vermelha, ou não pensem numa maçã vermelha, o que vocês pensaram? Na maçã vermelha, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, à medida que a gente vai viajando junto com ele, a gente consegue mais ou menos imaginar a experiência que está sendo vivida nesse momento, né? Então, a gente vê esse socorro divino nessa área infernal. O umbral nada mais é do que a área infernal. Existem diferentes degraus aí de infernalidade, se a gente pode usar uma palavra inventada dessa forma, né? E é interessante que num parágrafo ele explica quem, onde, quando, para quê. No começo do capítulo. E que para quem já trabalhou em marketing é interessante de perceber tão claramente a mensagem que já é colocada no começo, explicando por que eles estão fazendo isso, né? Então, para o nosso conforto, a gente vê que existem essas caravanas socorristas que vão até as áreas infernais. E a gente sabe que vão até as áreas mais pavorosas, mais profundas, onde só equipes muito especializadas, espíritos muito elevados conseguem ir. Então, é como se a gente tivesse, a gente precisasse de uma autorização diferente para poder entrar em áreas diferentes do umbral. Não porque Deus não quer que a gente entre, mas porque a carga vibratória é tão intensa que muitas vezes a gente não está preparado para receber aquele impacto de energia negativa. E a gente vê o irmão Cláudio aí trabalhando, a gente conheceu ele no capítulo anterior, explicando um pouco para a Evelina e para o Ernesto a vida espiritual, né? Ele que trabalha nesse Instituto de Ciências do Espírito. Mas a beleza, né, da gente ver que Deus está presente em todos os lugares, num lugar que aparentemente não existe Deus, que Deus não é bem-vindo, que Jesus é satirizado,
Nem assim esse povo fica sem ajuda. Então, quando a gente estiver passando por sufoco, por dificuldade, por problemas, mesmo quando a gente não tiver consciência dessa ajuda divina, essa ajuda divina vai estar presente. É claro que a gente sempre vai conseguir receber mais, quanto mais approachable a gente for. Se eu estou mais aberto para receber essa ajuda vai chegar em mim de uma forma mais rápida, mais fácil, né? Tanto é que eles vão para lá. Essa casa socorrista tá lá por amor a alguém que a gente não sabe que é, que eu também achei tão lindo, né? Mas mostra aí a fraternidade real, porque para algumas de nós que temos os nossos amores, né, profundos, seja o amor de parceiro, seja o amor do pai, o amor da mãe, o amor do filho, algum ente querido que é muito próximo a nós, a gente sabe que se essa pessoa estiver fazendo uma barbaridade ou tiver feito barbaridades, não importa a quantidade de barbaridades, a gente vai continuar amando. A gente não vai concordar com as coisas erradas que estão sendo feitas, mas a gente não deixa de amar. E esse amor vai aí sem fronteiras. Esse amor passa a ser uma dedicação tão grande que ele fala: existem mães, esposas, maridos, filhos que ficam alocados dentro dessa área umbralina para conseguir resgatar esses amores. E aí a gente consegue um pouco fazer um paralelo com o amor de Jesus, né? Que é muito maior do que esse amor que a gente conhece. Mas imagina que ele ia deixar a gente abandonado. E não, ele vem resgatar a gente. Vem resgatar a gente de formas diferentes, em momentos diferentes. Às vezes é por amor, às vezes é por dor. Às vezes é através de um amigo, através de um livro. Teve uma vez que ele veio aqui pessoalmente, 2.000 anos atrás, e a gente não conseguiu reconhecer. Aí ele não só veio, como ele mandou dezenas de companheiros do mesmo grupo dele para virem conversar com a gente, falando em linguagens de religiões diferentes, mesmo a gente não entendendo, né? A gente continuando sem entender essa mensagem do Cristo. Mas eu acho que é importante a gente entender isso, que essa mensagem do Cristo, ela está presente em todos os lares, ou melhor, em todos os lugares do universo, do planeta Terra, e a mensagem de Deus no universo, claro. Então, dentro desse umbral, desse lugar horroroso, essa descrição que a gente percebe muito sóbria e sombria também, a gente vê essa casa onde existe evangelho no lar. Olha que coisa importante isso. Que da mesma forma que o evangelho no lar pode servir para pescar essas almas que estão perdidas nessas trevas inferiores, ela pode também resgatar a gente dentro da nossa casa. Outra coisa que é interessante a gente entender é que ele deixa claro que o umbral é o quê? É uma zona mental, não é uma zona geográfica. Eles estão andando, né? Mas esse é um campo que foi criado pelas pessoas que estão dentro daquele local. Então, eu posso criar um umbral dentro da minha casa? Posso. Eu posso. Eu posso fazer do meu escritório dentro da minha casa um umbral? Eu posso. Dependendo da qualidade mental que eu carregar junto comigo para esse local. Tudo que é criação do nosso pensamento vai ficar estagnado se a gente não fizer essa limpeza energética que a gente chama no espiritismo de evangelho no lar. A gente sabe, outras crenças podem usar pena, fogo, barulho, sino. Não, a gente aprende com o espiritismo que a prece, a palavra, a intenção, o sentimento é importante. E aí a pergunta de $1 milhão, mas Deus deixa isso acontecer? Uau, aí é o que a gente aprende. Deus ama tanto a gente que ele deixa o livre-arbítrio, mas ele coloca as leis divinas por trás do livre-arbítrio.
E acima de todas, essa lei de amor, justiça e caridade, em que a lei de ação e reação é fundada. Outra coisa, a gente vê essa característica de quem fica lá, para a gente saber se a gente vai ter uma passagem por lá, né? Vai passar umas férias no umbral. E aí, o ticket para a gente ir para o umbral, ele fala aí, individualismo, egoísmo, a gente está pegado à matéria, a gente achar que nossa vida, nossa persona, nosso avatar aqui, nesse planeta, é a nossa verdadeira realidade. E aí, a hora que a gente passa para o outro lado, a gente não aceita quem a gente é. Tem um espelho na nossa frente mostrando, olha, Ana, você está com o rosto todo minguado, todo distorcido, né? A sua língua é preta de tanta coisa feia que você fala. A sua mão é seca porque você não ajudou ninguém na sua vida inteira. Gente, eu tô falando coisa real, tá? Mas aí a Ana olha para esse espelho, eu falo assim, não, a Ana é bonita, ela passa lá o creme toda noite, né? Lava o cabelo com shampoo cheiroso. Ah, a Ana não é assim, com o rosto distorcido e língua preta e mão seca. E é exatamente essa negação que faz a gente ficar no umbral. Que não é um campo de férias semelhante ao que a gente viu o Ernesto e a Evelina ficando. Não, sofrimento. A gente vê desrespeito, a gente vê gritaria, a gente vê abuso, abuso de poder, abuso de todos os tipos que a gente vê aqui na Terra, porque o umbral é o quê? É o retrato de nós mesmos. É o que a gente vê aqui na Terra, no nosso dia a dia, na sociedade, mas com cores mais vivas, mais gritantes, né? E é interessante que ele comenta como essa criação de pensamento não só trabalha no macro, trabalha no micro, né? Então, as casas, as edificações são esquisitas. E a gente começa a pensar, né? Poxa, se eu fui uma rainha, será que dentro da minha cabeça eu não vou criar esse castelo caindo aos pedaços? Como será que é essa casa que eu vou construir? Diferente de uma casa que a gente sabe, por exemplo, que acontece no nosso lar, em que para eu poder ter direito a ter um lar, eu preciso ter ganho, ter earned, esses tijolinhos, bônus hora, que são ganhos como? Através do trabalho. Não no trabalho forçado, tem que ser o trabalho feito com amor. E de repente o trabalho que eu faço com amor não é com tanto amor como o que a Letícia faz. E aí eu ganho um tijolinho e ela ganha 3. Mas a gente fez a mesma coisa, mas ela fez de verdade. Querendo de verdade. E eu tava assim, mais ou menos. Então a gente vê que esses espíritos estão aprisionados no umbral por tempo indeterminado. Mas quem determina esse tempo? É Deus? Não. São eles próprios. Então é bom a gente lembrar disso, porque quando a gente passar na nossa volta, se a gente tiver que fazer uma paradinha no umbral, a gente lembrar que a gente consegue sair dali a hora que a gente quiser. Importante a gente saber disso. Mas a gente tem que estar preparado para olhar no espelho e ver o rosto torcido, a língua preta e a mão seca. Pedir ajuda, né? Que a gente pensa André Luiz chegando lá em frangalhos, parecendo um mendigo, ele que era um homem de posses, um médico super reconhecido e premiado, tem foto de André Luiz junto com Einstein. Então, a gente vê que era um cara, né, realmente super reconhecido. Mas chegou lá o retrato real dele. Outra coisa que chama atenção aí, a gente vê essa tecnologia no plano espiritual, né? Esse livro foi escrito em 1950, eu não me lembro aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, aqui tá falando 68. E aí a gente vê esses objetos voadores que passam a luz e se transformam em arco-íris. A gente vê um isolamento magnético, como se fosse um campo de força. A gente vê aparelhos de comunicação soberbos,
como só há muito pouco tempo atrás a gente conheceu aqui na Terra. Inclusive, essa ficha que traz para nós esse currículo que a gente não consegue mentir, né? De quem a gente foi, do que a gente fez. Como é que pode uma coisa dessa? A gente lembrar que a vida aqui na Terra é um reflexo da vida no plano espiritual. Então, se existem hoje tecnologias maravilhosas aqui, no plano espiritual, a gente pode saber que elas são potencializadas. Isso que a gente sabe do nosso lar, que é uma coluna espiritual bacaninha, mas ela não é de espírito super evoluído. Não, quem é super evoluído está bem mais alto. Eles estão ainda aqueles que precisam voltar para a Terra para ajudar e para se melhorar, para se ajustar com a lei, né? Então, quando a gente vê essas tecnologias brotando aqui na Terra, a gente pode ter certeza que elas são sempre um retrato, uma cópia mal feita do que existe no plano espiritual. E aí a pergunta, mas por que precisa desse objeto, desse veículo voador, né, em formato de borboleta? Eu achei interessante porque as perguntas que estão sendo feitas por irmão Cláudio, pelo Ernesto, são muito semelhantes às perguntas que André Luiz fez nos outros livros. Não sei se vocês se lembram dos primeiros livros. Ele era o perguntelho, entre aspas, o tempo inteiro, querendo saber tudo, até o ponto que muitas vezes os mentores que estavam com ele falavam, André, presta atenção no valor, em vez de diminuir essa curiosidade simplesmente pela curiosidade. Curiosidade é bom, mas é mais importante o conceito. E a gente vê essas perguntas acontecendo mesmo, porque eles estão aí surpresos. E eu também fiquei pensando, puxa, eles devem ter visto os espíritos volitando em algum momento, dentro dessa cidade que eles estão. Apesar disso não estar sendo descrito no livro. Porque ele fala, poxa, por que os espíritos não vão voando para lá? Por que precisa de um aparelho, de um transporte? E aí, essa resposta, tudo na vida se rege por leis. Tudo. Então, esse preparo que muitas vezes a gente precisa ter, e a gente vê no livro Libertação, por exemplo, quando André Luiz vai até as cavernas, que é essa parte bem horrorosa da parte infernal, do umbral, eles têm que fazer uma modificação no perispírito deles para conseguir chegar lá. Não só apagar a luz, que normalmente eles vão e apagam a sua própria luz, precisava mais do que isso. E em alguns momentos André Luiz não podia nem entrar, de tão pesado que era o lugar. Então a gente vê que eles precisam de algum tipo de proteção, de isolamento, porque essa influência magnética, esses pensamentos que estão sendo emanados pelos espíritos que estão no umbral, afeta. Afeta eles e afeta a gente aqui na Terra. Assim como os nossos pensamentos aqui estão afetando os espíritos que estão lá no plano espiritual também. É tudo uma coisa só. Se o pensamento não tem área geográfica, ele está sendo unificado pela sintonia. E pela sintonia a gente só precisa do número e do código da senha. É que nem o Zoom. Então a Dona Odete está na caminha dela, a minha mãe está no Brasil, a Letícia está em Beaverton, a Gisele está no estado de Washington. E a gente está aqui junto. Porque a gente tem o link, a gente tem o número da reunião e a gente tem a senha. É a mesma coisa. Então a gente se conecta com quem a gente quiser. E qual que é essa senha? A senha é a qualidade do nosso comportamento, a qualidade do nosso pensamento. É isso que a gente vai se conectar. E aí ele fala da lei divina, dizendo que todo mundo é livre para escolher a dor ou a alegria. Ana, eu estou passando por um câncer agora. Eu não quero o câncer. Não quero passar por dor, eu não quero fazer quimioterapia. Então, como é que você está me falando que eu escolhi? Eu não estou dizendo que você escolheu, muitas vezes pode ter sido aí uma expiação, né?
A gente sabe o que a gente passa hoje é reflexo das nossas atitudes de passado. É isso que ele está querendo dizer. Essa escolha através do livre-arbítrio. Porque muitas vezes a gente age como aquela criança rebelde, achando que a gente pode fazer o que a gente quiser, pintar e bordar, e que não vai ter consequência. Então, a lei de Deus é a lei de accountability. Então, mesmo que eu não queira ter dor, se eu fizer a coisa errada, eu vou colher o problema. Agora, da mesma forma, se hoje eu melhorar o meu comportamento, como é que vai ser o meu amanhã? Como é que vai ser o meu futuro? Vai ser melhor. E a gente sabe que cada um tem o seu peso e a sua medida. Cada um segundo as suas obras. Isso tá naquele código de leis morais que a gente estudou no livro Fé, o Céu e o Inferno. Ou na Gênesis, acho que foi o Céu e o Inferno. A gente vê que tem uma lista lá que Kardec colocou de que a base toda é o quê? É a lei de ação e reação. A gente lembrar que não tem nada que a gente faça ou que a gente não faça que não vai ter algum tipo de efeito. O efeito pode ser, de repente não é um efeito. Ana, Se eu quero. Seu microfone estava falhando, mas agora voltou. Obrigada, Daisy. Eu estava brincando com o foninho, estava abrindo e fechando, fiz besteira. Mas se eu quero ter um futuro melhor, uma vida melhor, eu tenho que mudar hoje. Então, se eu quero perder 20 quilos, eu vou ter que dançar, eu vou ter que fechar a boca, eu vou ter que fazer exercício. Provavelmente eu vou ter que trabalhar a minha parte mental. Porque eu tenho hábitos que vão ter que ser remodelados, vão ter que ser trocados. Como é que a gente muda hábito? É tão difícil. Mas não tem jeito, não tem mágica. Se eu quero ter um resultado, eu preciso trabalhar para aquele resultado. Se eu quero ser médico, eu vou ter que estudar 10 anos. Então, a gente lembrar que cada um segundo as suas obras, para a gente não se desesperar. Porque se a gente estiver fazendo as coisas direito, não é para a gente pensar, poxa, mas Deus, eu estou fazendo tudo tão direitinho, por que eu estou sofrendo tanto? Porque hoje a gente está vivendo o reflexo das nossas escolhas de passado. Mas se hoje a gente está sendo melhor do que a gente foi ontem, o amanhã vai ser mais leve. Isso dá esperança para a gente. Enche o nosso coração com otimismo. E ajuda a gente a ter mais energia para querer viver, né? Aí a gente vê essas pessoas que estão no umbral, que muitas vezes elas já são puxadas direto para o processo reencarnatório. Como a gente vai ver aí o Túlio, né? A pessoa ainda está tão imatura moralmente, que não aproveita a oportunidade de estudo, de trabalho no plano espiritual. Que aí é melhor já voltar direto para a carne. E passar pela nossa amnésia, começar do zero, né? Mas para isso a gente precisa estar cansado de sofrer. E aí o quanto que demora para a gente estar cansado? Muitas vezes a gente reclama, estou no fundo do poço, que bom. Porque agora mais baixo do que isso não vai. E aí a gente volta para aquele grupo familiar a quem eu magoei, eu desrespeitei, eu desonrei. Para quê? Para que a gente consiga reparar, reconstruir, reescrever a nossa história. E uma coisa que chama atenção aqui, ele fala desse desgaste do nosso corpo físico. Esse corpo físico que é tão importante ainda na palestra que eu estava dando ontem, né? Sobre a epístola de Pedro. Esse corpo físico que é nosso tabernáculo, é um presente, onde está guardado o quê? A centelha divina que somos nós, o Espírito Eterno.
precisa ser bem cuidado. Se eu desrespeitar esse corpo, eu vou ser um suicídio direto. Se eu bebo, se eu uso droga, se eu não tomo os remédios que eu preciso tomar, se eu como tudo de coisa errada, quando o médico fala que eu não posso comer, se eu perdi a mão na minha saúde, no meu peso, eu vou ser responsável por isso, porque eu não estou sabendo aproveitar essa ferramenta tão importante que é o meu corpo para o meu crescimento, como que? Como espírito eterno. A reencarnação é uma bênção que Deus dá para a gente poder crescer, para a gente poder se ajustar com a lei divina de amor, justiça e caridade. Né? Então, para a gente encerrar, primeira coisa é esse espelho da verdade, né? Que a gente, quando está no plano espiritual, a gente se encontra com nós mesmos. Então, se a gente tiver que se encontrar, talvez seja melhor se encontrar logo. Às vezes a gente esbarra em alguém que não gosta da gente, que fala umas coisas feias pra gente, e dói. E eu não estou dizendo que a gente tem que escutar tudo que os outros falam, porque tem muita bobagem, tem coisa boa e tem coisa ruim que os outros falam. Mas às vezes as pessoas falam umas coisas que é importante a gente ouvir, prestar atenção e validar. Isso é bom? É verdade ou não? E a gente se encontrar conosco mesmos, fazer essa reflexão. E aí agora, fazendo um pouco de propaganda, Daisy, nesse projeto novo dela de fazer o estudo da Joana de Ângeles sobre reforma íntima. Porque é através da reforma íntima, do nosso autoconhecimento, que a gente consegue consertar os nossos defeitos. A outra coisa que eu achei interessante nesse capítulo, tem tanta coisa para falar, ele comenta dessa área, né, do umbral tão grande, que é como se fosse um grande deserto aí, rodeado por cidades, e que existem concentrações, e esses espíritos super inteligentes que estão lá, que conseguem manipular. Muitas vezes esses obsessores vêm, trabalham aqui na nossa casa, faz bagunça, vai lá, volta, troca figurinha, vai e volta. E a gente vê que inteligência e moral andam separadas. A gente, com a nossa consciência, como espíritos, a gente sabe que precisa trabalhar nas duas, mas não necessariamente elas vêm juntas uma com as outras. E a gente vê esse exemplo no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa sociedade, onde as pessoas são corruptas, onde as pessoas, em vez de usar a vacina por bem, elas abusam. Enfim, a gente vê isso todo o tempo. E a terceira coisa é para a gente usar esse capítulo como um estímulo de esperança na nossa vida. Então, Deus está em toda parte. Deus está agora entre a gente, no meio desse Covid maluco, que já vai fazer 1 ano de aniversário. A gente não está abandonado. O livro do Divaldo mostra isso. Então, para a gente não se achar, então, desolado, no momento em que a parte psíquica está pegando para tanta gente, né? Tá apertando o cerco, porque realmente a gente está tendo... A gente não tem para onde fugir. Porque normalmente quando a vida está rolando, a gente arruma 359 coisas por dia para fazer e a gente não se encontra conosco mesmos. Agora a gente tem que se encontrar conosco mesmo. A gente tem que ver quais são os buracos que estão dentro de nós e cuidar desses buracos. Isso é uma oportunidade de cura para nós. Não é ruim, é bom. Se a gente não resolver tapar esses buracos aqui, a gente vai ter que fazer nossas férias no umbral mais tempo do que precisava ser feito. Né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora, se vocês quiserem sair do mute para a gente conversar. Quem quer comentar? Eu achei muito interessante a explicação, é Cláudio, né? Da pergunta, e Deus permite isso tudo? E aí ele foi dando inúmeros e pequenos exemplos do livre-arbítrio, né? Cada um escolhe a casa que tem, cada um escolhe as companhias que quer. Mas eu achei assim, de uma forma tão delicada para ensinar, né? Que é tudo um passo a passo, uma escolha do pequenininho para chegar na consequência do grande. Uhum.
Você tem aquele negócio que você falou uma vez que é do Dalai Lama, né? Que para a gente prestar atenção nos nossos pensamentos, que eles se transformam nos nossos atos, os nossos atos se transformam nos nossos hábitos, os nossos hábitos se transformam na nossa vida. E a nossa vida se transforma naquilo que a gente quer, o que a gente não quer. Então começa desde o pequenininho, né? Ana, sabe uma coisa que me chamou muita atenção? O casal, né, que fez o Evangelho no Lar. O fato das pessoas terem casas nas proximidades do umbral. Eu até fiquei, quando eu vi a primeira vez, eu disse, espera aí, esse casal está encarnado ou está desencarnado? Eu nunca tinha ouvido isso em livro nenhum antes desse, né? Casas no umbral para resgatar aqueles que eles amam. Nossa, eu achei isso. Nossa, isso não saía da minha cabeça assim. Eu fiquei refletindo porque a gente, pelo menos eu, né? Eu penso de quando desencarnar. A minha preocupação é não ficar muito tempo no umbral, sabe? Mas aí eu comecei a refletir. Agora que eu tenho filhos, né? Se eu sei que um filho meu tá ali, eu realmente não vou querer sair e deixá-lo, faz muito sentido. Eu só não tinha refletido sobre isso. E também sobre a reencarnação compulsória. Eu pensei assim, uma coisa que passou pela minha cabeça, pior do que tá, não pode ficar. Não é porque a gente sabe que o espírito não regride. Então, realmente é melhor fazer a compulsória, porque voltando à Terra, o pior que pode acontecer é ele estacionar, né? Mas regredir ele não vai mais. Então, tem uma chance aí de ele fazer diferente, né? Mesmo sendo compulsória. Uhum, uhum. Você lembra dos outros livros de André Luiz? Eu não lembro qual. Começa a misturar os livros, mas tinha o tipo O Campo da Paz. Sim. Será que é Mensageiros? Não lembro qual, que ele passa, tem uma que ele passa um ano lá até. E, enfim, a gente vê, mas eu concordo com o que você está falando, a gente não vê casas, né? A gente via essas É. estações de emergência, esses hospitais, que Isso. inclusive ficavam se movendo, né? Casas de apoio móveis, né? É no Mensageiros. Ela vai se movendo, né? Mas eu nunca tinha ouvido casas, as pessoas, um casal, né? Residindo lá perto do umbral. Medo, né? Você já imaginou morar no meio da bagunça toda, né? Imagina isso. O céu sempre escuro, as nuvens sempre fechadas, um clima. Tem que ter um motivo muito forte, né? Tem que ter muito amor para estar ali realmente, né? Muito amor. Muita bondade, querer muito Muitas fazer o vezes bem a alguém. você está fazendo isso porque você se sente de alguma forma até cúmplice, né, da pessoa ter cometido aquele erro, né? Então, por exemplo, se eu fui uma mãe que não soube ensinar os valores para o meu filho, e aí meu filho de repente faz um monte de coisa errada, eu me sinto corresponsável pela queda dele e eu vou querer ir lá estender a mão para buscá-lo, né? Exatamente. Mais algum comentário? Eu acho que o que chama a atenção nesse capítulo é o poder do nosso pensamento, né? Então, como aquela coletividade em conjunto cria aquele ambiente tão desfavorável e, por outro lado, tão necessário para o resgate deles mesmos, né? É interessante ver que Deus, na sua magnitude, permite que eles estagiem e fiquem ali por, às vezes, centenas de anos, até que eles consigam, de alguma forma, por vontade própria ou por amor de algum espírito próximo, consigam sair dessa situação, né? É muito interessante. As perguntas do Fantini são legais porque ele, com aquela lógica humana, né, ele vai fazendo perguntas tentando desafiar ali e o Cláudio vai respondendo, como a própria Gi falou, né, com muita simplicidade e muita humildade, de forma bem didática. E outra coisa que reforça nossos estudos, né, da lei da ação e reação, por exemplo, é muito claro. Eles não estão ali porque alguém castigou eles estão ali porque eles estão colhendo aquilo que plantaram. E esse capítulo, para mim, resumidamente, é muito sobre isso, né? Sobre preste atenção nos seus atos, porque você vai se encontrar com eles, né? Não, e eles estão sendo convidados para sair de lá, e mesmo assim eles falam, não, você que devia ficar aqui, né? Para você fazer o que você quiser, por que fica aí preso? Sem entender que essa liberdade é uma liberdade
ilusória, porque eu sou livre para fazer a bobagem que eu quiser, mas eu vou estar presa às consequências das minhas escolhas, sempre. Então, o que eu quero fazer? Qual que é a verdadeira liberdade, né? É impressionante como o orgulho e a vaidade, nesse caso, dá para perceber, né? Quando o Cláudio chama eles para virem com eles ao invés de aceitar, eles simplesmente rejeitam, como se, não, vocês que têm que ser livres como nós somos. É. Anjos com asas de barro. Quer dizer, eles simplesmente desconjuram aqueles que estão ali para ajudar, né? Impressionante o como nós mesmos criamos nossos infernos, né? E aí, simplesmente pelo pensamento, pelo poder da prece, ele consegue isolar eles. Então, olha só o poder da prece com a gente também, né? Então, muitas vezes, quando alguém estiver do nosso lado, que isso acontece o tempo inteiro, né? Que a gente sente a barra pesada, né? Tem gente que você chega perto e você sente assim, ó, né? A gente lembrar, principalmente para vocês que estão trabalhando aí. Hoje eu estava falando com uma amiga minha que atende público, né? Na área médica, ela estava falando assim, Ana, eu nunca vi tanta gente entrando em parafuso, assim, uma atrás da outra. Então, a gente vê que as pessoas estão perdendo a mão, né? Que, de alguma forma, esse momento que a gente está vivendo, esse ano que era para a gente pensar um ano depois, as pessoas devem estar se sentindo melhores, assim, saber já como é que funciona, né? A dança. Não, as pessoas estão sofrendo mais. Então, a gente conseguir também se proteger, se preservar, né? Entender que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito singular, que vai além de um vírus que ataca o corpo físico, ele está atacando a parte mental da gente, não só dos outros, de todos, né? Para a gente lembrar do poder da prece, como esse antídoto para ajudar a gente a equilibrar. Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu tenho um ponto, assim, eu ouvi o audiobook, né, não li, então me incomodou muito, assim, aquela parte que eles estavam lá e as pessoas zombando, né, assim, eles querendo ajudar, como o Luiz falou, as asas de barro, ai, eu fiquei muito... Feito, né? E eu fico, aí, assim, eu fico pensando assim, e aí é muito mais minha filosofia, é minha mente me questionando, né? Até que ponto você não lembrar de algumas coisas não ajuda também, né? Porque eu acho que a memória que a gente perde quando a gente está nesses lugares, né? Porque algumas, assim, às vezes a gente sofreria muito, né? Como o Espiritismo acha, mas ao mesmo tempo eu fico, será que a gente, assim, a gente é muito cabeça dura, né? E fica naquela por anos e décadas e séculos e não consegue sair daquilo ali sabe, assim, e tem que ser pela gente, né? Assim, a gente tem que querer sair, igual o Túlio pede ajuda no final de tão cansado que ele tá, né? Então, não sei, é mais uma coisa, é uma briga minha comigo mesma, assim, tô abrindo meu coração de que se, não sei, uma memória, uma mãozinha não ajudaria, ou se realmente é assim, eu entendo que é, a gente por a gente mesmo, sabe? Mas eu ainda eu sofro um pouco, assim, saber que a gente está lá, não consegue lembrar do que a gente fez e fica naquele sofrimento por muito tempo. Mas será que a gente precisaria, por exemplo, hoje? Então, vamos dizer, eu recebi um diagnóstico de diabetes. Aí o médico fala para mim, Ana, você vai ter que parar de fumar, vai ter que parar de comer açúcar, porque senão você vai perder sua visão. Caso que pode acontecer com qualquer um, certo? Eu não consigo parar de fumar. Não consigo, e olha, eu não consigo parar de comer meu pão, eu tô acostumado a comer meu pão desde que eu tinha 2 anos de idade. Aí eu perco uma visão. O médico fala, Ana, se você não parar de fumar, se você não parar de comer carboidrato, açúcar, seu pâncreas não tá mais aguentando. Não tem jeito. Você vai ter que começar a se mexer, você tá super obesa. Você tem que fazer ginástica.
Senão você vai começar a ter problema nos seus pés. Olha só os seus pés. Eu sei que a diabetes já está existindo em mim. Agora, quantas pessoas vocês conhecem que tiveram diabetes, que tiveram que amputar o dedo, depois de amputar o dedo, amputou o pé, depois de amputar o pé, amputou um pedaço da perna, que perdeu a visão? Não é dizer que não sabia. Eu consigo, esse exemplo que eu dei, tio meu. Outro foi de uma mãe de uma amiga minha, colega da faculdade. Então, muitas vezes o saber não é suficiente, Letícia. Então, não é que eu fiquei desmemoriada. Cada vez que eu vejo que eu não enxergo, não tem como. Eu perdi a visão. Não é verdade? E eu acho que o negócio das leis de Deus é que elas são muito binárias. Não dá para fazer, não, mas tem essa lei, vai ter essa exceção. Não é assim. Ou é ou não é. Ou você lembra ou você não lembra. Tem muita gente que fala, puxa vida, eu queria ver tanto espírito. Legal, mas você não vai ver só coisa boa, não. E quer saber? No nosso grau evolutivo, você vai ver muito mais coisa ruim do que boa. Você está preparado? Provavelmente não. Né? Não dá para falar, ó, Deus, eu quero ver espírito, mas eu só quero ver os anjinhos. Não, não é assim que funciona. Excelente ponto. Fala, mamãe. Realmente esse capítulo tem muito ensinamento, muita coisa importante. Mas de tudo que foi dito aí, mexeu muito comigo as referências ao umbral. Não sei se porque eu ainda, culturalmente, por causa das outras religiões que falam de inferno, de purgatório, eu senti, inclusive, desconforto no livro, no filme Nosso Lar. Eu gostei demais do filme, achei que foi muito bem, muito inspirado, muito bem elaborado, mas aquelas cenas do umbral me incomodaram. E eu estou me trabalhando, estou raciocinando sempre para me educar num novo ângulo de visão e, como disse a Ana, pensar no umbral como um lugar não geográfico. E com o que a gente já aprendeu da doutrina, a gente sabe hoje que é tudo campo mental, a nossa energia, sentimento e pensamento negativos, gerando, desequilibrando, desarmonizando e fazendo com que a gente tenha a real sensação daquele sofrimento, daquele desequilíbrio, daquele pavor todo, né? E eu comecei a entender melhor isso quando eu fiz a comparação com o pesadelo. Você vê, pesadelo não é concreto, pesadelo não tem endereço, não está lá fora, está aqui, né? E a sensação é real. A gente acorda suando, gritando, apavorada com as emoções que está sentindo lá. Ou, às vezes, também guardando as devidas proporções, quando a gente assiste um filme de terror. A gente sabe que é tudo de mentirinha, mas a gente sofre a beça, né? E dá vontade até de parar, de tão real que aquilo tudo parece. Mas, racionalmente, nós sabemos que aquilo é virtual, é puramente sensorial. A nossa rede nervosa que está gerando aquilo tudo, né? Agora, com a doutrina espírita, essa nossa compreensão virtual, sensorial, fica mais concreta, porque a gente sabe que pensamento é energia, que exteriorizado ele adquire determinadas características, concretas entre aspas, né? Quais são essas características? Um pensamento negativo tem cor feia, tem cheiro desagradável, tem peso, a gente sente a energia pesada e o desconforto. Isso aí não precisa nem ser no umbral, aqui no nosso dia a dia mesmo, quando a gente encontra uma pessoa má, violenta, agressiva,
a gente tem um desconforto enorme. E é tudo só pensamento, só aquilo que ela está exteriorizando. Algumas vezes por palavras, outras vezes só na maneira de olhar, na maneira de agir, né? Então, essa energia condensada, negativa, se satura e me envolve, a primeira etapa é em mim mesmo. Então, a criatura se satura em si mesma. E depois, nesse processo, na dinâmica desse processo, satura em torno. Por isso é que quando a equipe espiritual vai visitar o umbral, eles têm que se preparar, porque vão mergulhar num mar energético de lama ou de fogo, sei lá, vocês comparem como quiser, né? Agora, outra coisa que a Ana colocou que eu achei fantástico é a importância do nosso livre-arbítrio, porque tudo isso, ser feliz ou infeliz, estar em paz ou estar em desespero, é escolha individual. Escolha, às vezes, consciente, às vezes inconsciente, mas sempre em função do nosso livre-arbítrio. Daí, sem querer ser repetitiva, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer reforma íntima, a gente precisa adquirir o hábito da prece, como também foi muito bem colocado aí na nossa reflexão. Né? Então, é isso. Não sei se vocês concordam. É a minha maneira de sentir. Obrigada, pessoal. A gente já todo o tempinho aqui. Agora a gente vai, então, encerrar agradecendo ao André Luiz por trazer para a gente tanto conhecimento, tanta informação, para que a gente consiga se transformar as nossas vidas. E a gente sabe que a gente transforma as nossas vidas transformando a forma da gente pensar. E a gente transforma a forma da gente pensar estudando mais, vivendo Jesus. Obrigada, Mestre, por essa oportunidade. Ilumina os nossos lares, os nossos familiares, ilumina o nosso caminho, para que nós tenhamos discernimento de fazer as escolhas corretas. Essas escolhas que nos ajudem a crescer e não estagnar. Fluidifica as nossas águas, colocando para cada um de nós aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e principalmente espiritual. Obrigada, Mestre. Obrigada, André Luiz. Obrigada, Emma. Graças a Deus. Tchau, pessoal.